Salve a todos com a paz do Senhor, meu nome é Dayana. Eu vou falar um vídeo a respeito sobre o povo de Deus, sobre uma polêmica, né? Assim, mas não tão polêmica assim, porque o povo da igreja de tantas coisas, pastores, né? Tudo que se relacionado à igreja de Deus. A gente já não fica tão aquele baque, aquela surpresa, né? De tantas as coisas assim terríveis que a gente vê, né? Passa ano, entra ano, a gente vê assim pastores estrupando crianças, pessoas que vão para a igreja adorando imagem, pessoas vendendo coisas nas igrejas, falsa palavra, vendas, traições, enfim, acúmulo de coisas em um lugar só, né? Parece que no lugar onde era para ser o lugar mais santo, para se buscar Deus, é o lugar onde se peca mais, é dentro das igrejas. Eu acredito que tem pessoas que assistem esse vídeo e ficam pensando assim, nossa, a menina é louca, né? Falando isso do povo de Deus, da igreja e tal. Porque o povo acha que é só ir na igreja, sentar no banco, orar, falar em línguas estranhas, louvar e voltar para casa, né? Mas não é assim, gente. Buscar a Deus, para você dizer, bater no peito e dizer assim, eu tenho Deus na minha vida, eu sirvo Deus, né? Não é só isso. É a batalha do dia a dia, né? A gente tem que segurar a língua, a gente tem que parar de os erros, os pensamentos, né? Segurar a nossa maldade. É como se tivesse um cavalo indomável dentro da gente, a gente tem que segurar ele toda hora, né? Assim é o nosso pecado, é a gente traduzindo, né? Para poder agradar a Deus, a gente tem que controlar esse animal que é a gente, dentro da gente. Então é uma coisa assim muito difícil de acontecer. Só que aí para Deus, quem consegue, né, tem o direito de ganhar a salvação. Então é uma coisa muito difícil, gente. Parece fácil, né? Eu vou conseguir me controlar assim. Mas igual o irmão Alex estava pregando agora há pouco, que ele estava falando de uma mulher que ela era drogada, vivia na rua e se prostituía, virava mendiga, fumava droga, não tinha dente, tudo se vendia e tudo. E aí ela encontrou, né? Começou a ir para a igreja e Deus colocou um homem bom na vida dela. E aí o homem dava de tudo para ela, sabe? Enfim, né? Da água pro vinho, a vida dela mudou. E aí a pessoa simplesmente não quis, né? Começou a voltar pior do que antes. Então você vê que não é fácil você conseguir controlar, entendeu? Não é fácil, né? Então a gente vê hoje que as igrejas, o povo de Deus, eles não estão conseguindo se domar. Parece que agora vem não aquele cavalo indomável como antes, né? Aí que fazia tudo que quer, não. É pior, gente, porque as pessoas elas acham assim, eu tenho o direito de fazer o que eu quero e eu ainda tenho Deus permitindo isso. Então não gera, como o irmão Alex falou, não gera nenhum tipo de arrependimento. A pessoa ela fica naquela cegueira achando que está fazendo certo, está indo para o inferno e o diabo fica feliz com isso, né? E aí aconteceu uma coisa nova, né, em uma certa igreja, que é uma coisa assim que é bem, se você ouvir assim falar, uma coisa assim bem escandalosa, né? Para as pessoas que não conhecem ainda os verdadeiros pastores. Pra gente, pra mim, não é muito aquele espanto, porque pra mim já é normal, comum isso acontecer nas igrejas. Então, aconteceu isso com membros das igrejas, né? Obreiro, né? Que você falou? Obreiro e membros da igreja, né? Que fez algo para uma pessoa que é que quer encontrar Deus na vida dela. Uma pessoa que está perdida no mundo e ela quer encontrar Deus. Foi para a igreja, né? Claro, quando a gente se cansa do mundo, a gente vai buscar, a gente pensa que vou lá na igreja buscar Deus porque Deus está lá. E a pessoa achou que ia encontrar isso lá, né? Na igreja. E aí antes de falar isso, eu vou ler aqui uma passagem que fica em Jeremias 2, versículo 8. Diz assim: Não havia dito os sacerdotes, onde está o Senhor?
Os depositadores da lei não me conheceram. Fica em Jeremias 2, versículo 8. Até os sacerdotes descuraram as coisas do Senhor. Os seus juízes ignoram-me. Os legisladores revoltaram-se contra mim. E os profetas puseram-se a adorar Baal, gastando um tempo com coisas insensatas. Então foi isso que aconteceu assim, né? Eles gastam tempo, né, com coisas loucas, coisas insensatas, coisas assim que não tem cabimento nenhum. Aconteceu que uma pessoa, ela foi buscar Deus, né, em uma igreja, para ver se encontra o caminho da luz, né? A salvação, a procurar Deus, a solução do problema dela. E aí, chegando lá, ela recebeu um convite, né, de obreiro e de membros da igreja. Ela chegou em casa, da faculdade, tudo, e aí recebeu um convite para se reunir, né, assim, já tarde da noite. Ela e essa pessoa, né, o obreiro e as pessoas da igreja, porque eu digo pessoas que era o obreiro e mais pessoas, né, umas 6 mais ou menos, eu acho. E ela chegando lá, essa pessoa, né, essa pessoa chegando lá, pelo que eu sei, né, essa pessoa chegando lá, essa pessoa mesmo que falou, né, chegando lá, encontrou o obreiro, encontrou o povo da igreja, né, escutando funk, uns palavreados lá em cima e lá embaixo, né, palavrão mesmo, né, aqueles funk assim bem escrachado mesmo, de favelona, que as pessoas, que os bandidos fumam maconha e caem para trás. Você falou assim, funk proibido. Ah, então, escutando funk proibido, proibidão, né, que fala, que é aquele funk bem pesado mesmo, que se a véia escutar, morre, cai para trás. Então, foi isso que os povo da igreja estavam lá escutando, né? Aqueles palavreados mesmo, que você tá imaginando aí, bem escrachado. E aí a pessoa já se espantou, né? Aí, para não bastar, poxa, que eu tô, acho que a pessoa né, que a pessoa pensou, o que eu tô fazendo? Nossa, que estranho, né? O obreiro, o povo da igreja escutando funk com esses palavreados, porque a gente sabe que tem funk gospel, né? Agora dá para disfarçar. Agora, funk com aqueles proibidão, palavreado mesmo, a pessoa deve ter ficado assim, né? Poxa, só que não é só isso, né? As pessoas estavam, o obreiro e o povo da igreja estavam fumando droga e deram para ela, ofereceram para essa pessoa. Então imagina, um lugar de orgias, né? Tirando, como é que fala? O ato. Como é que fala? Prostituição. Tirando a prostituição, né, os atos sexuais, que é a palavra que eu encontrei, tirando os atos sexuais, que não aconteceram, tá? Vai saber. Tinha esses funks, palavreado e mais droga, né? Então, gente, era orgia, imagina, né, aquelas baladas lá, aqueles caras todos na zoeira, com a mente lá no além dos além do além, né? Porque quando a gente, pelo que eu sei, as pessoas que fumam maconhas, elas fazem coisas que fora de si, elas saem de si, né? Elas, tipo uma coisa assim pra dopar, né? Até aí a pessoa falou assim, mas não tem problema fazer isso? A pessoa vê o obreiro, vê a pessoa das igrejas, né, e pergunta, né, por educação, não é errado não, fumar maconha, droga e escutar esses funkadeados aí. Não, o obreiro falou, né, as pessoas, ela falou que não tinha problema, só se você usasse demais, né, só se você, só se desse overdose. Aí fazia mal.
entendeu? E uma coisa que é pior que o vinho, que é droga mesmo, que vai direto no cérebro, vai do nariz pro cérebro, né? O vinho ainda tem aquele negócio para esperar se misturar com a droga, não, ela já vai direto, por isso que é uma coisa mais forte. Então você vê que o obreiro da igreja, que era para estar evangelizando essa pessoa, pedindo para essa pessoa buscar Deus, se arrepender do caminho dela, estava incentivando não, deu, né, o pecado no nariz dela. E aí, o que Deus ele vê? Que Deus ele está em todo lugar, né? Deus ele está no inferno, Deus ele está na terra, Deus ele está no céu, ele está nas nuvens, ele está nas montanhas, nas florestas, em todo lugar. Ele está escutando essa palavra, e ele também estava vendo quando o obreiro deu a droga para a menina. Imagina Deus ele vendo essa cena, um obreiro, gente, para esse obreiro, o pastor ele tem que saber, ele tem que entender que aquela pessoa entende da palavra de Deus, para poder, não, fulano vai ser obreiro, né? Então, um homem entendido da palavra de Deus e um povo daquele mesmo corpo daquela igreja, conhecendo a palavra de Deus, dando o caminho do inferno para uma pessoa, né? Dando maconhas, músicas bem escrachadas, o mundo, dando o mundo, compartilhando o mundo, o pecado do mundo com aquela pessoa que está vindo buscar, que está com sede, que está querendo conhecer, né? Que está querendo se entregar para Deus, né, que está com fome, porque Deus ele fala, aquela passagem, né? Jesus ele diz assim: eis que eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Então a menina a pessoa estava com fome da palavra, estava com sede da palavra, o que eles deram? Maconha. E ainda, pelo fato dessas pessoas ainda filmarem essa pessoa, né? Quando a pessoa filma, tira uma foto de uma pessoa de uma situação bem constrangedora, é porque a pessoa quer zoar ele ou ela, né? Então a pessoa ainda tirou zoeira da cara daquela pessoa. Eles deram para ela, né? Eles deram para ela o pecado e riram dela. Entendeu? Então você vê que é uma coisa muito grave, gente. As pessoas estão com fome, o povo de Deus está querendo ele, e vão na igreja e encontram. É como se fosse assim, né? Imagina os demônios, né? A pessoa naquela situação da vida dela ruim, depois eles levam a pessoa para uma situação magnífica, tudo assim, debochando. É igual o irmão Alex falou aqui, vou repetir porque eu acho que não dá para escutar, que ele disse, né, que parece assim, que aqueles demônios veem aquela pessoa naquela situação, querendo mudar de vida, querendo ser salva, uma alma com fome de Cristo, com sede de Cristo, com problemas, querendo encontrar a solução para a vida dela, para a alma dela, né? E aí os demônios eles dão tipo uma pena, tipo assim, imagina um mendigo chegando para você e levanta a mão assim e diz assim: pô, me dá um pouquinho de comida, um pouquinho de água. E aí você lasca assim uma mão cheia de areia na cara da pessoa e ri, né? Então é como se os demônios vissem aquela pessoa com aquela situação bem ruim e desse esse pecado assim para ela e rissem da vida, da situação dela. Ó, aquela pessoa veio buscar Deus, aí o que eu dei para ela? Dei maconha, né? Dei maconha para ela e isso e aquilo, e olha só como ela tá pior do que ela chegou. Então a pessoa ela vai buscar, ela vai na igreja para poder sair com a alma limpa, com o espírito em paz. Poxa, eu vou buscar Deus, né? Porque às vezes quando a pessoa tá com aquela situação, aquela alma pesada, a pessoa vai para a igreja, aí chega lá, chora, pede perdão, busca Deus, aí você encontra aquela palavra que te dá uma direção, um caminho para a luz. E você sai, né? Já saiu assim? Você sai da igreja assim com aquele objetivo. A alma sai um pouco feliz, assim, eu vou fazer isso, vou buscar para Deus. Embora que depois você se canse, mas você sai da igreja com esse sentimento de alívio e de alegria, porque você está encontrando o caminho, né? Mas não, lá saiu lá toda, a pessoa saiu toda drogada lá, caindo, sei lá, não sabe nem como que chegou em casa, né?
E ainda arrependida, essa pessoa ficou arrependida, com a mente pesada no outro dia. Né? Coisas que com certeza essas pessoas não, o obreiro e essas pessoas da igreja não estão arrependidos. Por quê? Se eles estivessem arrependidos, naquele momento que ela perguntou se era errado, né? Aí a pessoa fala assim, poxa, ali era a chance. É como se Deus tivesse permitido que ela perguntasse isso, para no dia do julgamento chegar e mostrar para eles, né? Por quê? A pessoa não vai deixar de dizer assim, ai Deus, mas não sabia, estava drogado, tal, estava ali na doença. Não, a pessoa perguntou, mas não é errado, né? E fora, gente, que não é a primeira vez que essa pessoa com certeza faz isso, né? Pera lá. Então você vê aqui que Deus, a palavra de Deus falou assim, né? Que o povo, que ele disse assim, ó. Não havia dito os sacerdotes, onde está o Senhor? Os depositadores da lei não me conheceram. Revoltaram-se contra mim os pastores. E os profetas proferiram oráculo em nome de Baal, gastando um tempo em coisas insensatas. Então você vê que isso cabe bem nessa passagem, né? Com esses pastores, esses obreiros, né? Aí diz mais assim, em Jeremias, Jeremias 7. Jeremias 7 diz assim: a palavra do Senhor foi neste termo dirigida a Jeremias. Vai à porta do templo, à porta da igreja do Senhor, e lá fala este discurso: escutai a palavra do Senhor, vós todos povos de Judá, né? Gente, por isso que a gente fala aqui, essa palavra eu já li muito aqui no blog, né? Fazendo vídeo. E aí, às vezes, você deve ter escutado ela e falar assim, poxa, não tem nada a ver essa passagem, né? Deus pedir para Jeremias ir lá na igreja falar que o povo está errado, não sei o quê. Gente, mas olha esse caso, né, que aconteceu nessa igreja. Você vê uma coisa muito estranha, uma coisa que não é compatível, com a obra de Deus. Então Deus, ele deixou a palavra, ele deixou para que a gente venha examinar. É igual ao exame de DNA, né? O que é o exame de DNA? Você vai examinar se aquele sangue é compatível com o sangue que está, né, sendo ali testado. Então, o sangue de Deus, ele é totalmente compatível com a palavra, né? Porque a gente nunca entra em contradição com a Bíblia. A gente examina, a gente fala, a gente lê, a gente vê. Então, serve este sangue, né, de que Jesus ele entregou pra gente, né, na cruz e tudo. Ele serve para que a gente venha a se preparar, né, para a salvação. E com isso a gente fica armado, gente, para falsos pastores que estão por aí, né? Então Deus, ele fala, não dê crédito a qualquer espírito, mas examinai se esse espírito é de Deus ou não. Então a gente tem que examinar mesmo. Como que se faz um exame de DNA? Será que a pessoa só olha assim o sangue da pessoa e olha assim, é da mesma cor, é vermelho escuro, tá bom. A olho nu assim, não dá. Pega um binóculo, uma coisa assim bem especializada mesmo, que o olho humano não consegue enxergar. Olha dentro daquele sangue, olha lá as células, se é igual, examina o outro, é aquela coisa, coloca um pinguinho lá de negócio lá, que eu não entendo muita coisa desse negócio, e vê se realmente é compatível. É preciso um exame exato dentro daquele sangue, não por fora, entendeu? Então, a mesma coisa as coisas de Deus. A igreja, se você olhar a olho nu, você vai ver aquela coisa linda, compatível com as coisas de Deus. Então você vai olhar aos seus olhos nu para uma igreja, qualquer igreja que você encontrar na esquina da sua rua, de algum centro da sua cidade, você vai ver aquele louvor, aquela palavra, aquele pastor gritando, as pessoas chorando, e você fala, é compatível com a palavra, aquela igreja é de Deus, aquele pastor é de Deus. Você chega até a entrar
naquela igreja, você sai achando que aquela igreja é compatível com a palavra de Deus. Mas se você usar, gente, como se fala, um binóculo espiritual, digamos assim, né? Você examinar a fundo, você vendo, você vai ter certeza que é falso, que aquele sangue ali é falso, que não é compatível com Deus. Né? Então, é como se a palavra de Deus negasse aquilo ali. Não, aquilo ali não é meu, entendeu? Então, Deus ele fala, examinar se esse espírito é meu ou não. Então, a gente temos que examinar. Essa palavra que diz assim, ó, vai à porta do templo do Senhor e lá pronuncia este discurso. Escutai a palavra do Senhor, vocês todo o povo de Judá. Entrais por estas portas para vos se ajoelhar diante dele. Então Jeremias estava falando aqui para as pessoas que vinham buscar a Deus. Vocês que vêm, entrem por essa porta para se ajoelhar, para buscar a ele, né? Eis o que Deus diz, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Reformai vosso procedimento e a maneira de vocês agir, e eu vos deixarei morar neste lugar. Né? Então você vê, não vos fiéis em palavras enganadoras. Então você vê que Deus ele manda. Né? Imagina Jeremias, eu acho que não entendeu nada, né, nesse momento. Ó, Jeremias, vai lá e fala para aquele povo, para eles mudar a maneira deles agir. A Jeremias ele se entala nessa situação e olha Deus na mente dele falando com ele, né? E olha ele dentro da igreja, aquele povo buscando a Deus, né? Entrando ali, se ajoelhando, porque ele falou aqui, ó, vocês que entram nesse lugar para se ajoelhar diante dele. Jeremias não está falando para uma prostituta na rua, para um traficante em uma favela, né? Ele não estava falando para um ladrão que estava roubando alguma casa, ou uma pessoa que traiu a mulher, ou que traiu o esposo. Gente, ele estava falando para o povo de Deus. Então você vê que o povo de Deus se torna pior do que qualquer criminoso no mundo. O povo de Deus se torna pior. Então, gente, você vê assim que Deus, ele declara, né, que o povo teria que mudar. Então você vê a situação dessa pessoa que foi chamada, ela foi para essa igreja e o obreiro e o povo e algumas pessoas da igreja deram para ela drogas, deram para ela músicas mundanas, incentivando mesmo essa pessoa a querer mais a vida do mundo do que a Deus. Então eles entregam ao mundo e não a Deus. Então você vê que Jeremias, ele se encontrou numa situação assim, poxa, porque Jeremias ele conhecia um pouco, né, o povo, né? Você vê que Jeremias 7 ainda era no começo da obra de Jeremias, digamos assim, né? Então ele já entendia um pouco. Imagina como ele não fica meio assim assustado, né? Poxa, Deus manda falar pro povo que vem buscar ele aqui, por que ele não manda falar para um ladrão, para uma coisa assim, né? Então você vê que essa palavra, gente, é a palavra de Deus. A gente está examinando, a gente está observando as pessoas. Então você também tem o direito de examinar. Não adianta você só olhar com o seu olho nu. Ai, poxa, aquela pastora falou uma palavra tão bonita. Ai, glória a Deus. Aí você aprovou que é compatível com Deus. Ai, aquele negócio. Eu vejo tantas pessoas mandando mensagem no WhatsApp pra mim. Pessoas no altar, gritando. Então, gente, falta examinar. Né? O que falta é o povo de Deus, o povo que está na igreja, examinar aquele que está no altar, se é Deus ou se é o demônio. Então cabe o povo a ver isso. Às vezes as pessoas não querem aceitar que existe essa possibilidade de estar escutando o diabo na igreja, mas elas têm que ter isso na vida delas. Quem que eu estou escutando? É Deus ou é o diabo? É Deus ou é o diabo? Você tem que escutar, gente, tem que examinar, não tem jeito. Aí diz mais em Mateus, beleza, Ezequiel? Não, ele Ezequiel 8, versículo 8 diz assim: Filho do homem, disse ele, fura a muralha. Quando a furei, divisei uma porta, aproximar-te, diz ele, aproximar-te dela, e atempla as horríveis abominações a que se entregam aqui. Então você vê que Deus ele pediu para Ezequiel cavar a
parede do templo da igreja, né? Ezequiel 8. Eu estou lendo agora o 8, versículo 8. Se você quiser ler do começo, pode ler também. Então Deus ele pediu para Ezequiel cavar para ver a podridão do povo, né? Então ele pediu aqui, ó, cava e vê as coisas horríveis, abominações em que se entregam aqui, né? Ele diz assim, ó, e contempla as horríveis abominações a que se entregam aqui. Só que tem uma passagem na Bíblia que fala que Deus ele diz assim, que não precisa mais nem cavar para ver a podridão do povo, né? Aqui Deus ainda pedia para cavar, né? Para procurar, porque tem. Deus ele não quer aquela coisa só por fora bonita, ele quer encontrar a igreja perfeita por fora e por dentro. Não adianta ser só por fora. Então ele encontrou aqui as horríveis abominações que são encontradas nesse lugar. Então você vê que há podridão dentro da igreja, Deus ele prova na palavra, é provado, Deus ele faz questão, tá transbordando, é igual aquelas fossas, tá cheio de merda. Já viu? Aquelas, eu nunca vi, né? Aquelas fossas de bosta que tá transbordando merda e você fica agoniado para querer tampar ali, assim que tá Deus. Deus ele tá sentindo tanto fedor da igreja que ele tá louco para tampar a merda que tá transbordando ali, entendeu? Então você vê, a gente nem procura, tá? A gente nem procura. Eu e o irmão Alex, a gente fica aqui, tá, né? Estamos aguardando assim, né? Aí Deus ele permite que apareça, porque está transbordando. A gente mora milhares e milhares de distância das igrejas e chega até aqui a lama podre, né? Então você vê que o que diz a palavra de Deus. Agora vamos ver aqui em Mateus rapidinho. Mateus 7, 17. É possível, gente. Igual se você está acompanhando esse vídeo desde o começo, você vai entender essa palavra. A questão de examinar as igrejas, né? Como que você vai olhar para a igreja só por fora, ver aquele louvor, aquelas crentes com a saia tão bonitinha lá embaixo, a chinelinhazinha e tal, glória a Deus, a paz do Senhor, com as bíblias atrás do braço, e aí você vê assim, poxa, aquele povo ali é de Deus, aquela igreja é de Deus, porque está orando, olha, compatível né? Com a Bíblia, compatível, só por fato de você olhar. Mas não é assim. Deus ele quer que você examine como se estivesse examinando um sangue mesmo, assim, num laboratório. Tem que examinar. Aí diz aqui, ó, Mateus 7,17. Toda árvore boa dá bons frutos. Toda árvore má dá maus frutos. Né? Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Então você vê que, gente, que não é possível que esse obreiro e esse povo dessa igreja que são frutos maus, não é possível que esse pastor seja um pastor bom, porque o fruto deles são maus. Então ele fala aqui, ó, toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa é impossível, uma árvore boa ela não dá má frutos, né? E nem uma árvore má dá bom fruto. Então se esse obreiro e esse povo dessa igreja, eles se não, né? Como eles são má frutos, com certeza a igreja é em peso, os pastores, imagina as outras pessoas que estão lá, como deve ser mais podre ainda. Então, para você ver, gente, não dê crédito a qualquer espírito, examinar se o espírito é de Deus ou não. Que você venha compartilhar esse vídeo, você está sendo alertado claramente das coisas de Deus. Então, é a sua vez de você pegar o conhecimento que você tem da palavra de Deus e se armar contra falsos pastores. Entrega essa palavra em tuas mãos, amém.